Estamos de volta com o TVE Debate, que hoje discute sobre a situação de mobilidade urbana aqui de Salvador. O vereador Maurício Trindade é o relator do projeto de regulamentação do Uber em Salvador. Vereador, como se encontra hoje a tramitação do projeto e quais benefícios para a sociedade? As pessoas vão deixar de comprar no futuro seus carros e vai ter um carro de serviço, um carro de aluguel. Passou na Câmara Federal e está no Senado. Hoje, com aquela confusão que você está vendo em Brasília, está tudo mais ou menos parado. E o que está, digamos, pegando na lei no Senado é que eles querem, por força da pressão do motorista do táxi, que o carro de aluguel, esse que nós estamos chamando do carro do Uber, tenha a placa vermelha, que hoje o usuário não quer. Hoje uma pessoa que tem seu carro quer ganhar um dinheirinho a mais dentro dos seus critérios. Fazer uma renda extra. Uma renda extra durante meia hora, uma hora. Ele leva uma pessoa no trabalho e vai ficar 2 horas, 3 horas parado, ele quer ganhar aquele dinheiro extra. Como começou o sistema Uber, foi um sistema de carona, uma carona compartilhada. E é isso que está sendo debatido, basicamente a placa vermelha. O resto é tudo contornável. E vai voltar para que cada município regulamente crie suas leis internas. E você vai ver quanto vai cobrar de cada motorista e precisa ser regulamentado. Eu acredito que é um grande erro do motorista hoje de táxi não querer a regulamentação do Uber, porque não vai acabar. Esse motorista vai continuar existindo no mundo todo, e é um concorrente, entre aspas, desleal, porque ele não paga nenhum imposto. Ele hoje não tem nenhuma regra para que ele tenha que ser fiscalizado. Ou seja, quando tanto o táxi quanto o carro do Uber, os dois pagarem suas taxas, os dois tiverem as fiscalizações semelhantes, estará um mercado equilibrado para os dois. Uma frase já meio batida e famosa que é: o carro é o novo cigarro, né? Então a gente está vendo que essa cultura do carro, na verdade, ela está realmente em decadência, né? E a gente precisa pensar um outro modelo de cidade. E esse modelo de cidade, ele precisa contemplar, ele precisa ser mais universal, né? Quando eu falo de universal, é que a gente tem que pensar não só na pessoa que está na plenitude da sua mobilidade como ser humano, de corpo. Eu tenho que pensar nas crianças e tenho que pensar nos idosos também. Então, quando eu falo de mobilidade, eu tenho que pensar numa cidade que tem acessibilidade para esse público. Porque ele é o futuro. Quando eu estou falando de PDDU, de plano de mobilidade, eu estou pensando justamente nessas crianças, que daqui a 10, 20 anos serão os adultos. E como Salvador se prepara para acolher esse público nas ruas? Qual é o tempo semafórico hoje de travessia que acolhe com dignidade um idoso que tem sua mobilidade reduzida, ou uma criança que não tem a mesma velocidade de travessia que um adulto? Então, a gente precisa repensar esse paradigma de Salvador, seja no desenho das calçadas, né, no desenho das rampas, nos tempos semafóricos, né, nos espaços públicos, de como tudo isso, né, atinge e como tudo isso acolhe, né, esse público da cidade de Salvador, que é o que já está em uma idade mais avançada, sem tanta mobilidade, mas que precisa ser ativo, precisa ser acolhido, precisa ser considerado nesse desenho urbano como um público que vai ocupar essa cidade. E hoje Salvador vive uma crise para atender esse público, porque ela não atende. Tem que se pensar numa política, em ações integradoras e não ações pontuais. O transporte é um sistema de transporte que engloba o individual, o público e o não motorizado. Então, se é um sistema, as ações que vão atender a esse sistema não podem ser pontuais. É por isso que a gente ainda não verifica na nossa cidade uma diminuição de tempo de casa para o trabalho, de casa para a escola, né? Vou dar um exemplo. Eu lá na Escola Politécnica da UFBA, nós trabalhamos no curso noturno. O curso noturno tem se expandindo muito no ensino superior, né, público. E, à noite, os alunos não têm como voltar para casa. As aulas terminam às 22h10. Na federação, em Ondina, não existe mais ônibus quase para os alunos voltarem para casa. Perfeito. Os alunos do curso noturno, eles são penalizados e muito,
porque eles não conseguem assistir suas aulas até o final. Muitos trabalham o dia inteiro, vão para lá à noite. É a maioria que procura o curso noturno, muitas vezes é para uma segunda graduação, porque realmente a competição hoje, né, no mercado é grande, é acirrada, então muitos já estão procurando uma segunda graduação, ou novos que realmente precisam de trabalhar, né, e aí acabam procurando o curso noturno. E a gente fica assim penalizado, porque não tem como levar até o último minuto a aula. Você fala bastante de pesquisa, de estudo. O sistema BRT lançado recentemente pela Prefeitura, você acha que ele vai ter um impacto realmente nesse percurso, nesse trajeto que ele vai fazer? Ou você acha que isso depende também de estudo, como você vem frisando desde o início? Com certeza. O planejamento é até uma frase muito utilizada por um professor reconhecido lá, que é o arquiteto, o professor Eliodoro, que ele utiliza muito assim, que o projeto, né, muitas vezes vem posterior ao planejamento. Esse é um erro clássico na nossa cidade. E recorrente. E recorrente. Não podemos projetar sem antes fazer um planejamento. E para o planejamento é necessário a pesquisa, senão para que o ensino, para que o estudo, né, para que a academia não seria necessário. E aí esse tempo com o projeto realmente não é perdido, né? Você não tem essa preocupação em se projetar para atender um sistema de transporte que aí vai ser inclusivo e ele também vai atender a diversidade. Porque o que a pessoa quer? Independente dela ter recurso para pagar um transporte individual ou não, ela vai querer ter escolhas. Vai querer ter múltiplas opções. Então, um dia ela vai querer ir de Uber para o trabalho, um dia ela vai querer ir de metrô, e naquele dia que ela pretende utilizar o carro para ir no médico, porque tem um estacionamento pago ou não. Ou para viajar. Ela pode ir de carro ou no final de semana, né, utilizar o carro de forma sustentável. Agora, as pessoas com baixa renda e com restrições de mobilidade, né, ou então um idoso que não tem mais aquela... destreza para dirigir mais e que seria muito mais seguro ele ser acompanhado, essas pessoas são esquecidas e são a grande maioria. Mas para você não ter carro rodando na rua, você precisa ter um transporte público, seja ele metrô, seja ônibus, de qualidade, que possa atender a população. Nós temos em Salvador hoje alguma coisa em torno de 2.700 ônibus, e que foi prometido há 4 anos e pouco atrás que esses ônibus teriam ar-condicionado, teriam Wi-Fi. E os ônibus hoje não tem nada. Esses ônibus de ar-condicionado, eles não transitam naquelas localidades que tem uma quantidade de público maior. Ele transita normalmente em bairros nobres, que é quem, teoricamente, pode pagar uma tarifa maior. Eles não estão na suburbana, eles não estão em Tancredo Neves, eles não estão em Cajazeiras, quer dizer, nessas zonas que precisam ter realmente um transporte público de qualidade, eles estão fora. Em Cajazeiras, por exemplo, a população de Cajazeiras cresceu, e a quantidade de linhas de ônibus diminuiu. Quer dizer, é um contrassenso. Você não tem um transporte público de massa que atenda a população. Temos que abordar também a questão de segurança. A professora falou que de noite é um caos. Nós agora criamos um projeto lá na Câmara onde você poderá acionar com um pequeno controle o chamado botão de pânico, onde 30% da frota de ônibus estará disponível, o motorista ou cobrador poderá ou não estar com o botão na mão, acionar ou não se ele se sentir seguro, esse botão aciona a central da prefeitura, a prefeitura vai ver se é uma questão de acidente, se é uma pessoa que passou mal, se é uma questão, foi uma batida de carro, ou se é um problema de assalto, e vai acionar a ambulância. Não é um pouco arriscado? Daí ele vai sentir se ele quer ou não. Se você achar, ele não vai acionar, porque arriscado é a mesma coisa dizer ao ladrão, não vamos nos defender, pode atacar. Mesma coisa, eu vou tirar então o segurança do banco, porque o ladrão vai se sentir incomodado em assaltar o banco. Ele se sentir seguro, ele vai acionar ou não. O ladrão, quando souber que os ônibus alguns têm o sistema e que poderá, antes dele acabar o assalto, a polícia já está ali prendendo, ele com certeza começará a diminuir esse tipo de modalidade de transgressão. Já foi falado aqui sobre o plano, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei número 12.587, de janeiro de 2012, então é o que está na lei. E a gente tem que respeitar o que está na lei, e a lei prioriza, coloca lá em cima da pirâmide o transporte não motorizado e o transporte público em detrimento do individual, né? Colocando essa equidade, esse acesso a todos, que é o que a cidade promete, né? O acesso aos centros urbanos e
trazendo essa equiparação de oportunidades, principalmente Silvia. no mercado, no emprego. No próximo bloco a gente Tá bom. continua. Daqui a pouquinho nós voltamos com o terceiro e último bloco do TV Debate, que hoje discute sobre mobilidade urbana em Salvador.